4. A visita do catedrático marcou o último acontecimento emocionante da estação. O verão chegou num calor violento e repentino. Pouco depois, uma epidemia de lombada raquítica deixou todo mundo exausto e infeliz, obrigados a massagear os grimórios afetados com unguento fedido por semanas. Elizabeth ficou responsável por um grau 2 chamado Os Decretos de Bartholomew Trott, que desenvolveu o hábito de se remexer em provocação sempre que ela se aproximava. Quando a primeira tempestade de outono finalmente chegou a Summer's Hall, ela nunca mais queria ver um pote de unguento. Estava pronta para cair na cama e dormir por anos. Em vez disso, acordou de repente de madrugada, certa de ter ouvido um barulho. Vento atacava as árvores lá fora, uivando pelas calhas. Galhos batiam na janela em ritmo de staccato. A chuva era barulhenta, mas ela não conseguiu ignorar a sensação de que tinha sido acordada por outro motivo. Sentou-se na cama e afastou a manta. Catherine? Cochichou. Catherine virou para o outro lado, resmungando em pleno sono. Não acordou nem quando Elizabeth esticou a mão até a outra cama e sacudiu seu ombro. Chantagear ele, murmurou no travesseiro, ainda sonhando. Com uma careta, Elizabeth saiu da cama, acendeu a vela na mesa de cabeceira e olhou ao redor em busca de sinais. O quarto que dividia com Catherine ficava no alto de uma das torres da biblioteca. Era pequeno e redondo, com uma janela estreita de castelo que deixava passar o vento vindo do leste. Tudo estava exatamente como Elizabeth havia deixado antes de se deitar. Livros abertos na cômoda e empilhados contra as paredes de pedra curvadas. Anotações do último experimento de Catherine espalhadas no tapete. Elizabeth cuidou para não pisar em nada no caminho para a porta e, então, para o corredor, envolta na luz difusa da vela. As paredes espessas da biblioteca abafaram o uivo do vento, deixando só de camisola desceu as escadas como um fantasma. Poucas curvas a levaram à limitante porta de carvalho, reforçada com tiras de ferro. A porta separava a biblioteca do alojamento e ficava sempre trancada. Antes dos 13 anos, não podia destrancá-la sozinha. Precisava esperar um bibliotecário para abrir. Agora possuía uma chave mestra capaz de destrancar as portas externas de qualquer grande biblioteca do reino, que carregava pendurada no pescoço o tempo inteiro, até na cama e no banho, como símbolo tangível do juramento. Ela puxou a chave e parou, passando a mão pela superfície áspera da porta. Uma lembrança lhe ocorreu. As marcas de garra na mesa do cofre rasgando a madeira como manteiga. Não. Era impossível. Grimórios só se transformavam em maleficts se fossem danificados. Não podia acontecer no meio da noite, sem visitantes. Todos os grimórios guardados em segurança, não com guardiões rondando os corredores, o gigantesco sino de alarme da grande biblioteca pendurado acima dele ao redor. Fitas de veludo estremecendo entre as páginas com a força do ronco. Em uma vitrine de vidro próximo a um grau 4 chamado Florilegio de Lord Fustian, pigarreou fitas de veludo estremecendo entre as páginas com a força do ronco. Em uma vitrine de vidro próximo a um grau 4 chamado Florilegio de Lord Fustian, pigarreou com arrogância, tentando chamar a atenção. Fitas de veludo estremecendo entre as páginas com a força do ronco. Em uma vitrine de vidro próximo a um grau 4 chamado Florilegio de Lord Fustian, pigarreou com arrogância, tentando chamar a atenção. Precisava ser elogiado pelo menos uma vez por dia, senão se fechava como uma ostra e passava anos se recusando a abrir. Ela continuou, levantando mais a vela. Nada de errado. Hora de voltar a dormir. Foi então que chegou. Um cheiro inconfundível e tão forte que seus olhos lacrimejaram. Os últimos meses sumiram. E por um momento estava de novo no salão de leitura, apoiada na um baque a assustou. Esperou que o som se repetisse, desta vez mais baixo,
quase um eco, e assustou. Esperou que o som se repetisse, desta vez mais baixo, quase um eco. Suspeitando, assustou. Esperou que o som se repetisse, desta vez mais baixo, quase um eco. Suspeitando do que se tratava, deu a volta numa estante até enxergar o portão de entrada. Estava escancarado, balançando no vento. Onde estavam os guardiões? Ela já devia ter encontrado alguém, mas a biblioteca parecia completamente vazia, congelada de pavor. Andou até a porta, apesar das sombras tomarem um ar ameaçador, se esticando pelo chão como dedos. Ela deu a volta nos feixes de luar, querendo se manter escondida. Dor explodiu em seu pé descalço no meio do átrio. Ela tinha topado em alguma coisa no chão, alguma coisa fria, dura, que brilhava no escuro. Uma espada. Não era uma espada qualquer. Demonicida, a empunhadura cravada de granadas brilhava no escuro. Atordoada, Elizabeth pegou a espada. Tocá-la. Era estranho. Demonicida nunca saía do cinturão da diretora. Ela só a perderia se, abafando um grito, Elizabeth correu até a forma jogada no chão ali perto, cabelo ruivo espalhado no luar. Uma mão pálida estendida agarrou o ombro, que não ofereceu resistência quando virou o corpo. Os olhos da diretora encararam o teto, sem ver. O chão se abriu sob Elizabeth. A biblioteca girou em um redemoinho zonzo. Era impossível. Era um pesadelo. Ela logo acordaria, na própria cama, tudo normal. Esperou que isso acontecesse, segundo após segundo, até o estômago se revirar. Aos tropeços, se afastou do corpo da diretora até a porta, onde vomitou um jato azedo de bile, tremendo demais para aguentar com uma só. Saiu para a noite aberta. O vento se agitou ao seu redor, emaranhando o cabelo. Primeiro não viu nada, tremendo demais para aguentar com uma só. Saiu para a noite aberta. O vento se agitou ao seu redor, emaranhando o cabelo. Primeiro não viu nada além do brilho fraco das poucas lamparinas, tremendo demais para aguentar com uma só. Saiu para a noite aberta. O vento se agitou ao seu redor, emaranhando o cabelo. Primeiro não viu nada além do brilho fraco das poucas lamparinas ainda acesas em Summers Hall. As luzes piscavam enquanto as árvores do pomar balançavam na ventania. Uma grade alta de ferro forjado cercava o pátio de cascalho da biblioteca, as pontas afiadas perfurando o céu inquieto como adagas, mas o portão estava aberto, as dobradiças retorcidas pingando tinta. Finalmente, à distância, uma silhueta enorme se arrastou entre as árvores. O luar iluminava a superfície engordurada. Moveu-se na direção da cidade aos tropeços, em passos cambaleantes e desajeitados, como um urso deformado tentando sem sucesso andar nas patas de trás. Era inconfundível, um grimório tinha escapado do cofre. Absorvendo o poder da feitiçaria em suas páginas, se transformou em um monstro grotesco de tinta e couro. Ao avistar o Malefict, Elizabeth deveria alertar o guardião mais próximo ou, se não fosse possível, correr escada acima para tocar o sino de alarme da grande biblioteca. O sino convocaria os guardiões e encorajaria os moradores a evacuar suas casas e se proteger no abrigo debaixo da prefeitura. Qualquer pessoa terá a oportunidade de se levantar da cama. Terá a oportunidade de se levantar da cama. Sem qualquer pessoa terá a oportunidade de se levantar da cama. Centenas morreriam nas ruas. Seria um massacre. Officium adusque mortem. Dever até a morte. Ela passara sob a inscrição milhares de vezes. Não era guardiã ainda, mas nunca o seria se voltasse atrás agora. Proteger Summersall era sua responsabilidade, mesmo que lhe custasse a vida. Elizabeth correu atrás do portão e colina abaixo. O cascalho duro deu lugar a um tapete macio e úmido de musgo e folhas caídas. Elizabeth correu através do portão e colina abaixo. O cascalho duro deu lugar a um tapete macio e úmido de musgo e folhas caídas, encharcando a barra da camisola. Ela tropeçou em uma raiz e quase soltou a espada, mas o Malefict nem hesitou, avançando em passos pesados na direção contrária. Agora estava próximo o suficiente para engasgar-se no fedor podre e também para ver como era enorme, muito maior do que um homem,
com membros grossos e deformados como troncos de árvore. Ondas paralisantes de pavor a afogaram. Demonicida começou a pesar demais. Ela não era uma heroína, só uma menina de camisola que por acaso encontrara uma espada. Será que a diretora se sentirá assim? Pensou Elizabeth, ao enfrentar seu primeiro Malefict. Não preciso vencê-lo, pensou. Se pudesse distraí-lo e chamar a atenção suficiente no processo, talvez salvasse a cidade. Afinal, meu forte é perturbar. Em geral, não preciso nem de esforço. Coragem voltou aos poucos, soltando o corpo congelado. Ela inspirou fundo e berrou no meio da noite. O vento estilhaçou sua voz, mas o monstro finalmente parou. O couro preto oleoso da pele se enrugou como se reagisse a uma mosquinha. Depois de uma pausa longa e pensativa, ele se virou para encará-la. Era maciço de forma vagamente humana, mas torto, bruto, como se feito de argila pelas mãos de uma criança. Dezenas de olhos avermelhados se alargavam pela superfície inteira, indo do tamanho de pires ao tamanho de pratos de jantar. As pupilas se retraíram, do tamanho de alfinetes, todas encarando Elizabeth de frente. O grimório mais perigoso da biblioteca estava livre. O livro dos olhos voltara. Depois de um instante ele hesitou, dividido entre ela e a cidade. Lentamente os olhos começaram a girar de volta para Summers Hall. Não deveria vê-la como uma ameaça. Comparada com todas as pessoas mais à frente, ela não valia a pena, precisava convencê-lo do contrário. Ela ergueu demonicida e atacou, pulando galhos quebrados, se esquivando entre as árvores. A forma bronca de Maleficto pairava sobre ela, bloqueando o luar. Ela prendeu a respiração para se proteger do fedor repugnante. Vários dos olhos se concentraram nela, pupilas arregaladas de surpresa, mas foi tudo o que viram antes de a lâmina rasgá-los, espirrando um arco de tinta nas sombras. O rugido do monstro fez o chão tremer. Elizabeth continuou correndo. Sabia que não podia enfrentar o livro dos olhos de frente, mergulhou pelo pomar e escorregou até se agachar atrás das ruínas mofadas de um poço de pedra velho, ofegando o ar fresco. De certa forma, se esconder do monstro era pior do que enfrentá-lo. Ela não ouvia, o que levava sua imaginação a preencher a dúvida. Mesmo assim, determinou sem dúvida que ele a procurava. Apesar de se mover com discrição angustiante, era grande demais para passar pelas árvores sem se revelar. Galhos quebraram aqui e ali, maçãs caíram ao chão em baques ocos. Os sons se aproximaram gradualmente. Elizabeth parou de ofegar. O pulmão ardia de tanto prender a respiração. Uma maçã atingiu o poço e explodiu, salpicando-a de pedacinhos grudentos. Aprendiz, te encontrei. Questão de tempo. O sussurro acariciou sua mente como uma mão flácida. Ela cambaleou, segurando a cabeça. Melhor desistir agora. A sugestão gosmenta escorreu em pensamento. Um pragmatismo frio e atraente. A missão dela era impossível, difícil demais. Só precisava desistir, largar a espada para dar fim ao sofrimento. O livro dos olhos seria rápido. O livro dos olhos mentia. Rangendo os dentes, Elizabeth olhou para cima. O Maleficto estava acima dela, mas ainda não a via. O Maleficto estava acima dela, mas ainda não a vira. Os olhos reviravam para todos os lados, movimentando-se independentemente para procurar pelo pomar. Aqueles feridos tinham se fechado, chorando lágrimas de tinta. Aprendiz! Resistir aos sussurros era como atravessar a água de roupas encharcadas, mal conseguindo respirar acima da superfície. Ela se obrigou a parar de segurar a cabeça e fechou os dedos na empunhadura de demonicida. Só mais um pouco, pensou. O monstro se aproximou e um olho amarelo se virou para baixo. Quando a localizou, a pupila se dilatou tanto que a íris toda pareceu preta. Agora! Ela empurrou o demonicida para cima, perfurando o olho. Tinta jorrou por seus braços, respingando no musgo. O berro do Maleficto fez a noite toda tremer. Desta vez, ao fugir correndo, viu novas luzes piscarem na cidade abaixo. A cada segundo, mais se acendiam, se espalhando de casa em casa como brasas voltando à vida. Summersall acordava. O plano era um sucesso.
Enquanto isso, o tempo dela estava chegando ao fim. Um braço varreu a escuridão e a jogou pelo ar como uma boneca de pano. Um choque de dor violento a percorreu quando o ombro raspou um tronco, fazendo-a rolar na grama molhada. Ela sentiu o gosto de cobre e, quando se sentou, ofegando, os arredores tinham perdido a nitidez. Uma alça da camisola tinha se soltado, rasgada e ensanguentada. A forma escura do Malefacto assomava-se sobre ela. Ele se inclinou para a frente. Tinha a cabeça rugosa, mas nada de rosto, nenhuma feição além dos inúmeros olhos saltados. Que garota estranha você é. Você tem alguma coisa, um motivo para acordar enquanto todos dormiam. A espada da diretora jazia na garganta. A espada da diretora jazia na grama. Elizabeth a pegou e a ergueu entre eles. A lâmina tremeu. Posso te ajudar, ofereceu o monstro. Veja as perguntas na sua cabeça. Tantas perguntas, tão poucas respostas, mas posso te contar segredos. Tantos segredos, segredos que nem imagina, segredos com os quais nem sabe sonhar. Presos num turbilhão, seus pensamentos seguiram os sussurros até um lugar escuro e faminto do qual sabia que a mente nunca voltaria. Ela engoliu em seco. A mão encontrou a chave pendurada no pescoço e ela imaginou a diretora fechando o grimório com força, cortando a voz do monstro. É mentira, declarou. Uma gargalhada gutural encheu sua cabeça. Cega, ela atacou. O monstro se jogou para trás e Demonicida assoviou no ar, inofensiva. Madeira quebrou sob suas mãos quando ela se forçou a levantar. O livro dos olhos atingiu a árvore que estivera atrás dela logo antes, um golpe que a teria esmagado como um brinquedinho. Ela fugiu tropeçando em maçãs caídas, desorientada, quase bateu de cara numa forma pálida erguida entre as árvores, ralada e branca, um rosto triste e solene erodido pelo tempo. Um anjo de mármore. Esperança a tomou. A estátua era um esconderijo de suprimentos para guardiões e cidadãos usarem em caso de emergência. Ela revirou o buraco de terra debaixo do pedestal até esbarrar em uma lata úmida de chuva. A voz do Malefic a perseguiu. Vou te contar, sussurrou, a verdade do que aconteceu com a diretora. Quer ouvir esse segredo? Alguém fez isso, sabia? Alguém me soltou. Os dedos de Elizabeth se paralisaram enquanto tentava abrir a lata. Posso te dizer quem foi. Aprendiz. O ar estremeceu, mas ela reagiu muito devagar. Couro gosmento a cercou por todos os lados, enquanto e capturando-a num aperto fedido e sufocante. O monstro a pegara. Ele a levantou, tirando seus pés do chão, observando-a com olhos tão de perto que ela via as veias sangrentas que os percorriam como linhas escarlates. O punho fez mais força. Elizabeth sentiu as costelas dobrarem-se para dentro, ofegando sem ar. Não vai acabar assim, pensou, lutando contra a escuridão. Seria uma guardiã, protetora de livros e palavras. Era amiga dos livros, administradora, carcereira e, se necessário, destruidora. Ela soltou um braço e jogou o conteúdo da lata pelos ares. O Malefic soltou um uivo de dor quando uma nuvem de sal envolveu seu corpo. Relaxou o punho e Elizabeth escorregou, caindo contra a estátua de anjo com um baque estarrecedor. Ela piscou, afastando a tontura. Por um momento não conseguiu se mexer nem sentir o corpo e se perguntou se teria quebrado as costas. Finalmente, a sensação dos dedos voltou numa onda de formigamento aflitivo, conhecida na pele. Ela não tinha so... Ela não tinha so... Ela não a tinha soltado. Antes que o sussurro do monstro pudesse agarrá-la de novo, ela rolou para o lado, onde se encontrou frente a frente com um olho azul gigantesco e translúcido. Estava vermelho e lacrimejante, tremendo de dor ao tentar se manter aberto o suficiente para se concentrar nela. Usando o que restava de energia, ela se arrastou até se levantar. Levantou a espada da diretora acima do corpo do monstro e a abaixou com toda a sua força, enfiando-a até a bainha no couro gorduroso do monstro. A pupila do olho se arregalou e contraiu. Não! Engasgou o Malefic.
Não! Gotas de tinta borbulharam da ferida. Ela tensionou os músculos e virou a lâmina. O monstro se sacudiu e a jogou para longe. Demonicida continuou presa no corpo dele, longe do alcance, mas ela não precisava mais da espada. Os olhos se contorceram desesperados e finalmente pararam, revirando para trás, pálpebras relaxadas, como se envelhecesse em tempo acelerado. A pele de couro se tornou cinza e começou a rachar e descascar. Uma membrana nebulosa cobriu os olhos. Pedaços do corpo desmoronaram, soltando jorros de cinza flamejantes. Ela observou até o Malefic se desintegrar no vento. Ela se lembrou do que a diretora dissera no cofre. Aquele grimório era o único do tipo. Ela era responsável por ele e o tinha destruído. Sabia que não tivera escolha. Mesmo assim pensou: o que eu fiz? Cinzas rodopiavam ao seu redor como neve. Um eco metálico encheu o ar. Finalmente, tarde demais, o sino da grande biblioteca começou a tocar. 5. Que loucura! A menina não fez nada. Você sabe que ela é inocente. Não sei nada disso. Mestre Hargrove, disse o guardião Fent. Só 2 pessoas mexeram no livro de olhos quando chegou a Summershall. Agora uma delas está morta. Diga, por que Scrivener estava fora da cama quando Malefic se soltou? Hargrove riu, incrédulo. Jura que quer sugerir que Scrivener teve alguma coisa a ver com isso? Que ela sabotou um grimório de grau 8? Ridículo. Que motivo ela teria para fazer uma coisa dessas? Ela foi encontrada fora da cama, fora do terreno, com a espada da diretora, que a diretora deixou para ela como herança. Pelo amor de Deus, é de Scrivener agora. Elizabeth piscou de leve. Estava deitada sob um lençol fino e áspero em uma cama desconhecida. Não é uma cama, é um leito. Os dedos do pé estavam frios, descobertos. A parede de pedra à sua frente não era do quarto e a discussão de Finch e Hargrove não fazia sentido nenhum. As chaves da diretora não estavam no armário. Nós a encontramos na entrada do cofre, grunhiu Finch. Alguém as roubou. Só Scrivener estava lá. A biblioteca já estava trancada, mas ninguém conseguiria entrar. Tenho certeza de que há outra explicação. Ela nunca tinha visto Hargrove tão irritado, nem depois da história das traças. Parcialmente absorta em sonho, ela o imaginou gesticulando como nas aulas, as mãos frágeis e manchadas pela idade se agitando no ar como se regendo uma orquestra. Precisamos conversar, continuou. Fala com Scrivener. Usar lógica para entender o que aconteceu ontem. Já mandei um relatório à cátedra. Um grimório inestimável foi destruído. Os feiticeiros querem que alguém se responsabilize. Vão descobrir a verdade por bem ou por mal. Seguiu-se um longo silêncio. Por favor, imploro que reconsidere. A voz de Hargrove soou abafada, como se tivesse se afastado, intimidada. A diretora confiava em Scrivener. A amava até. Nós dois sabemos que ela não era sentimental. Isso certamente tem seu valor. Tem. Mostra que a diretora amou a pessoa errada e o erro foi fatal. Você está dispensado, Hargrove. Guardião Finch. Diretor, corrigiu Finch. Se esqueceu seu lugar, Hargrove, não tenho dúvidas de que posso encontrar outro. Por que Finch se chamou de diretor? A memória de Elizabeth voltou em ondas quando ela se forçou a acordar. Cinzas, sinos, cercada por guardiões de espadas erguidas. Finch saindo do grupo para segurá-la pelo braço. Ele a arrastara para a escada e a jogara nesta cela. Ela se lembrou da fúria deformando seu rosto manchado na luz das tochas. Lembrou-se também da umidade refletida no olhar quando ele se afastou. Ela se arrependeu de acordar imediatamente. Seu corpo inteiro doía, hematomas latejavam nos braços e nas costas, e as costelas espetavam os pulmões a cada respiração. Pior que a dor, no entanto, foi a compreensão repentina que a seguiu. Ele me culpa pelo que aconteceu? Ela não esperava ser vista como heroína, mas isso? Se agora ele é diretor? Ela mordeu a bochecha por dentro e se forçou a levantar. Puxou o lençol áspero contra o peito, notando que ainda estava de camisola, grudada de tinta e manchada pelo próprio sangue.
Olhou ao redor e não viu nem sinal de Hargrove, mas Finch estava do outro lado da grande porta. Rugas fundas entalhavam sua feição. Encarando o corredor, uma tocha acesa na parede atrás dele jogava sua sombra comprida e ameaçadora na cela. Ela se esforçou para entender a última lembrança da noite anterior. Porque o rosto dele estava úmido? Não tinha chovido? A verdade lhe ocorreu. Você estava apaixonado pela diretora? Constatou. Só saiu um fiozinho arranhado de voz, mas Finch se virou como se ela tivesse berrado um insulto. Cale a boca, garota. Por favor. Eu também a amava. Você precisa me escutar, insistiu. Palavras jorrando como se uma represa dentro dela arrebentasse. Outra pessoa soltou o livro dos olhos ontem. Eu desci e, quando ela começou a contar a história, correndo e hesitante, Finch levou a mão empunhadura da espada. Ele apertou o couro até ranger. Elizabeth parou de repente. Sempre inventa historinhas, disse ele, com olhos pretos como besouros na luz do fogo. Sempre se mete em confusão. Espero que eu acredite em você depois de todas as regras que infligiu. Estou falando a verdade, falou, implorando que ele visse a honestidade em sua expressão. Você não pode me mandar para os feiticeiros. Foi um feiticeiro que fez isso. Por favor, me explique por que um feiticeiro soltaria um grimório, sabendo que seria destruído. Agora aqueles feitiços já eram. Não é possível recuperá-los. Todos os feitiços perdem poder com isso. Ele estava certo. Não havia motivo para um feiticeiro ter cometido o crime. Mesmo assim, ela sabia o que sentira. E se ele só acreditasse. Tinha alguma coisa errada ontem, falou, se agarrando à memória. Não havia guardiões de vigia além da diretora. Não vi ninguém no corredor. Foi um feitiço. Deve ter sido um feitiço. Pode verificar os registros, perguntar aos guardiões. Alguém deve ter notado. Mentiras. Mais mentiras. Com satisfação, Fitch cuspiu no chão de fora da cela. O horror dominou Elizabeth. Ela sentiu que entrara num bosque escuro, notando de repente que estava perdida, sem a esperança de encontrar a saída. Finch nunca acreditaria nela, porque não queria fazer. A culpa de Elizabeth era o melhor presente que ele já recebera. A diretora escolhera amar Elizabeth em vez dele, e a oportunidade de puni-la finalmente chegara. Você é uma idiota, disse ele. Eu sempre soube. Irena nunca acreditou. Insistiu que você era promissora. Mas eu sei que você não vale o esforço de seu sustento. Soube que você era um bebezinho, gordo, enchendo a biblioteca de manhã. Irena, era esse o nome da diretora? Ela morreu sem que Elizabeth o soubesse. Estou falando a verdade, sussurrou de novo, o rosto ardendo de humilhação. Sentiu o cheiro de feitiçaria na biblioteca, cheiro de metal queimado, combustão etérea, juro. A boca dele se curvou em um sorriso de desprezo. E como você conhece o cheiro? Eu. Na primavera, quando. Ela parou, enjoada. Se explicasse que tinha entrado escondida no salão de leitura e conversado com um catedrático, pioraria a situação. Olhou para baixo, sacudindo a cabeça. Eu só conheço, completou, fraca. Leu num grimório, sem dúvida. Grunhiu ele. Um grimório que não devia ter lido, para encher a cabeça de palavras demoníacas. Você anda metida com demônios, menina? Começou a mexer com feitiçaria? É assim que conhece? Ela se recolheu na cama até bater as costas na parede. Não! Gritou. Como ele podia acusá-la de uma coisa dessas? Ela tinha feito o mesmo juramento que ele. Se o quebrasse para experimentar feitiçaria, nunca se tornaria guardiã, nunca poderia pisar de novo na grande biblioteca. Logo vamos saber, disse ele, se virando e tirando a tocha da parede. Já ouvi falar do que a cátedra faz com traidores. As interrogações são piores que tortura. Quando acabarem, menina, não vai servir nem de pano de chão. A luz começou a se afastar, levando a sombra junto. Elizabeth empurrou o lençol embolado e tropeçou até a porta da cela, agarrando a grade. Pare de me chamar de menina! Gritou. Sou aprendiz! Veio uma pausa horrível. É mesmo? Perguntou Finch, a voz feia, cheia de deleite. A tocha se distanciou, deixando no escuro. Lentamente levou a mão à chave ao redor do pescoço.
A chave que não tirara nos 3 anos e meio desde que recebera da diretora, mas só encontrou o vazio. Não havia nada ali. Os dias de Elizabeth se misturaram. As masmorras da grande biblioteca ficavam nas profundezas subterrâneas, longe de qualquer nesga de luz, e ela estava sozinha. Descansou no leito, ouvindo os barulhinhos de ratos e traças, grata pela companhia. Sem eles, um silêncio pesado e sufocante preenchia a cela, atormentado com devaneios estranhos. Fenty não voltou a visitá-la, nem Mestre Hargrove. Regularmente, a luz de uma tocha invadia o corredor e um guardião vinha empurrar uma bandeja de comida por baixo da grade. Mas raramente ele destrancava a porta para trocar o balde que lhe servia de penico no canto. Ela sempre Era sempre o mesmo guardião. Nas primeiras visitas, ela tentou implorar, mas ele não a ouviu. O olhar era prova suficiente de que ele acreditava no que quer que o guardião Fenty, o diretor, tinha dito. Que eu sou traidora e assassina. Desespero atordoou sua mente. A maré incessante de luto a afogou. Ela nunca tinha suposto que a diretora a amava. Certamente não o suficiente para herdar Demonicida, sua posse mais valiosa. Elizabeth queria voltar no tempo com esse conhecimento e mudar tudo. Finalmente tinha a confirmação de que a diretora sempre confiara nela, mas era tarde e custara muito caro. Conforme os dias se arrastaram e as lágrimas secaram, ela revisitou o ataque obsessivamente em memória, tentando encaixar exatamente o que tinha acontecido. Era difícil imaginar a diretora sendo pega de surpresa, mas todos os sinais indicavam que um feiticeiro tinha feito uma emboscada, roubando as chaves, descido ao cofre e soltado o livro dos olhos. Ninguém o interrompera, pois ele usara um feitiço para... O quê? Para prender o resto da biblioteca em um sono encantado. Era isso que o livro dos olhos se referia quando disse que ela tinha acordado enquanto todos dormiam. Catherine normalmente tinha sono leve, mas nem uma boa sacudida a despertara. Enquanto isso, o feiticeiro precisava que a diretora estivesse sozinha e acordada para roubar as chaves. Mesmo assim, como tinha conseguido entrar na biblioteca? Todas as fechaduras eram feitas de ferro puro, impossíveis de abrir com magia. Não importa. Não importava. Ele tinha dado um jeito. Agora Elizabeth seria entregue aos feiticeiros, dentre os quais estaria o sabotador, esperando a oportunidade de acabar com a testemunha. Justiça não esperava na cátedra, só morte. Ela riu, um som esquisito e desagradável que mal reconheceu. O guardião tinha acabado de chegar para entregar a refeição diária e a olhou, assustado, quando empurrou a bandeja sob a porta. Ele acha que enlouqueci. Quando o escuro voltou à cela, escorrendo dos cantos como água no convés de um navio naufragado, ela se perguntou se era verdade. Parecia que o resto do mundo tinha enlouquecido em vez dela. Mas se só ela achava isso, poderia mesmo se considerar sã? Os hematomas nos braços, que via de relance na luz das tochas, foram do roxo escuro ao amarelo manchado e doentio. No mundo de cima, uma semana se passou. A rotina foi invariável até que um dia a porta se levantou, arrastada, soltando o grito do ferro arranhando a pedra, e 2 pares de botas recuaram pelo corredor em vez do único par de costume. Elizabeth sabia o que significava. Os feiticeiros finalmente tinham chegado para buscá-la.